Olá, amigos, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É uma alegria imensa recebê-los aqui nesta noite. Vamos trabalhar na noite de hoje algumas questõezinhas que eu selecionei aí de raciocínio lógico, questões bem recentes. Obviamente que quando se fala em raciocínio lógico, fala-se em um universo de assuntos que abrangem tanto o raciocínio lógico propriamente dito, quanto matemática financeira, estatística, matemática básica, matemática do ensino médio. Então eu trouxe para a nossa noite de hoje algumas questões recentes dos assuntos análise combinatória e probabilidade. Todo mundo conseguindo aí acessar direitinho? Como é que está a imagem, como é que está o som? Tudo ok, minha gente? Sim? Então, antes de nós darmos início às resoluções em si, eu quero falar de cara logo de uma promoção. Olha aí, rapaz, que coisa maravilhosa. A aula já começa com promoção. Estão vendo esse livro aqui? Raciocínio Lógico Simplificado, volume 1, Sérgio Carvalho Weber Campos, tá certo? Então a promoção que começa a vigorar imediatamente agora é a seguinte, né? Se você ainda não é aluno amigo do Olá Amigos, né? E se você entrar agora lá no site, vamos lá, já estou no site, professor, né? Vai lá até meia-noite de hoje, quem se cadastrar e se tornar aluno amigo do nosso site, vai concorrer ao sorteio do volume 1 do Raciocínio Lógico Simplificado. Vou explicar de novo. Você não é aluno amigo do site, não é um mensalista ainda. Está começando agora, está conhecendo agora pela primeira vez, entrando em contato com o nosso site. Ou já havia entrado em contato ainda e ainda não... anteriormente ainda não havia se tornado aluno amigo. Eis a oportunidade de agora, 19h30, até a meia-noite de hoje, quem se tornar aluno amigo vai concorrer ao sorteio do volume 1 do Raciocínio Lógico Simplificado. Ótimo, está explicado, já está valendo. Tudo bem? Meus amigos, quando se vai resolver questão de análise combinatória ou probabilidade, há de se supor que você já estudou anteriormente, você já tem uma noção precisa, uma noção exata de como escolher o caminho de resolução da análise combinatória. Tá certo? Quando se fala em análise combinatória, fala-se em princípio da contagem, fala-se em arranjo, permutação e combinação. Basicamente isso, sendo que a permutação nada mais é que um caso particular do arranjo. Então, se você vem acompanhando as aulas do nosso curso básico de raciocínio lógico, você já ouviu, já acompanhou as explicações acerca da análise combinatória. Inclusive, estamos neste ponto do curso, estudando, resolvendo questões de análise combinatória. Agora, só para dar uma breve lembrança, tá certo? Uma breve lembrança de quando você vai resolver trabalhar a análise combinatória com arranjo ou com combinação. Vamos aqui para o quadro, vamos juntos que eu faço uma breve explicação para vocês, tá ok? Vamos juntos, vamos lá. Suponhamos que eu estou aqui com as pessoas A, B, C e D, são 4 pessoas, tudo bem? Então, na situação aqui da esquerda, o nosso objetivo é formar uma fila de 3 pessoas com aquelas 4 que nós dispomos. Quantas filas diferentes podem ser formadas? Ora, quando se fala em fila, obviamente que há que se levar em consideração a questão de onde a fila começa, onde é a cabeça da fila, onde é o final. Suponhamos que essa fila olha para lá, para a esquerda. Então, essa aqui é a primeira pessoa da fila, essa é a segunda e essa é a terceira. Quando você vai formar a sua fila, tem que trabalhar com pessoas diferentes? É lógico, professor. Essa pergunta nem precisaria ser feita. Como é que se faz uma fila com uma pessoa só? Não pode. Então tem que ser com pessoas diferentes. Elementos distintos do conjunto universo. Então, se são elementos distintos do conjunto universo, ou se resolve esta questão por arranjo, ou se resolve por combinação. Como é que eu vou decidir pelo arranjo ou pela combinação? Como é que eu vou decidir pelo arranjo ou pela combinação?
você faz o seguinte, primeiro passo, cria-se um resultado possível. Vou colocar a pessoa A aqui na cabeça da fila, seguido da pessoa B e no final da fila a pessoa C. Segundo passo, inverte-se a ordem daquele resultado que você acabou de criar. E agora nós teremos na cabeça da fila a pessoa C, seguido da pessoa B e finalmente no final da fila a pessoa A. Feito isto, você compara os dois resultados que estão aqui diante de si. E aí você vai dizer, estes resultados são iguais ou são diferentes? A fila que está aqui em cima é igual ou diferente da fila aqui de baixo? Ora, são filas diferentes. Se os resultados são diferentes, vamos resolver esta questão por arranjo. Pronto, é assim que se decide, é que o caminho de resolução é o arranjo. E no segundo caso aqui, da direita, com aquelas mesmas 4 pessoas, A, B, C e D, pretendemos formar uma comissão, tudo bem? Uma comissão de 3 pessoas. São 4 pessoas, suponhamos que trabalham juntas na mesma empresa, e estão querendo conversar com o chefe para receber um aumento, e aí disseram assim, não vamos os 4, vamos apenas 3 de nós, vamos formar uma comissão. Ora, na hora de formar a comissão tem que ser com pessoas distintas, pessoas diferentes? É lógico, não há que se falar uma comissão de uma pessoa só, não é assim? Então são elementos distintos do conjunto universo. E se são elementos distintos do conjunto universo, ou resolveremos por arranjo, ou resolveremos por combinação. Vai ser por arranjo ou por combinação, professor? Vamos pensar juntos. Aqui está a comissão, são 3 pessoas. No primeiro passo, você cria um resultado possível. Então, a minha primeira comissão vai ser formada pelas pessoas A, B e C. Isto não é uma fila, agora é uma comissão de pessoas. No segundo passo, nós invertemos a ordem do resultado que acabamos de criar. A minha comissão agora é formada pela pessoa C, pela pessoa B e pela pessoa A. E, finalmente, nós vamos agora comparar os 2 resultados que temos aqui diante de nós, tá certo? A comissão formada pelas pessoas A, B e C, por acaso é diferente da comissão formada pelas pessoas C, B e A? O que você diz? Não, professor, não são diferentes, são comissões iguais. E se são iguais, vamos trabalhar com a combinação. Ora, professor, quer dizer que é assim que funciona? Isto, meus amigos, é exatamente assim que funciona. E aí nós faremos arranjo de N elementos em subgrupos de P, ou faremos combinação de N elementos em subgrupos de P. O que é o N? É o número de elementos do conjunto universo. O que é o P? É o número de elementos do subgrupo. Só isso. Formulazinha do arranjo. N fatorial sobre N menos P fatorial. Formulazinha da combinação. Você começa repetindo a fórmula do arranjo. N fatorial sobre N menos P fatorial. E aí você acrescenta agora P fatorial aqui no denominador. Então isto aí, ó, o que está aí no quadro é o básico do básico do básico. É o mínimo, é o conhecimento mínimo e é essencial que você tem que fazer para acertar a questão. Então veja, questões de análise combinatória são principalmente aquelas que você tem que acertar o caminho de resolução. Se você sabe o caminho de resolução, 90% do problema já foi resolvido. Tá certo? Como é que está aí de som, de imagem, tudo certinho, minha gente? Respondam aí, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo certinho? Tem gente aí, a Liliana está perguntando pela promoção de hoje. A promoção de hoje é a seguinte, quem está chegando agora, um livro de raciocínio lógico simplificado, volume 1, Sérgio Carvalho e Weber Campos, para quem se tornar aluno amigo no dia de hoje, nesta noite, de agora, 7h30 da noite até a meia-noite, até a 0h, tá certo? Vai concorrer ao sorteio de um exemplar do Raciocínio Lógico, volume 1. E agora podemos começar as nossas questões, não é assim? Vamos lá, primeira questão da nossa noite, ela diz assim.
Ela diz assim. Vamos lá. Em cada um de um certo número par de cofres. Vamos trabalhar com um número par de cofres. Quantos? Ele não disse. Em cada um de um certo número par de cofres são colocadas uma moeda de ouro, uma de prata, uma de bronze. Ponto. Convém que nós vamos aí, aos pouquinhos, anotando as informações do enunciado. A primeira etapa aqui das moedas é a seguinte. Em cada cofre do par, você vai colocar uma moeda de ouro, uma moeda de prata e uma moeda de bronze. Primeira etapa do processo aqui, explicitado pela questão. Na sequência ele diz assim, em uma segunda etapa, agora vamos para a segunda etapa, em cada um de metade dos cofres escolhidos ao acaso, é colocada uma moeda de ouro. E em cada um dos cofres restantes, olha aí, nos cofres restantes, ou seja, na outra metade, uma moeda de prata. Vamos anotar isso, é o que a questão está nos dizendo. Então, na segunda etapa, em metade dos cofres, você vai colocar uma moeda de ouro e na outra metade, você vai colocar uma moeda de prata. Tudo bem até aí? Continuando a nossa leitura, vamos lá. Continuando a leitura, agora ele diz assim, por fim, vamos para a terceira e última etapa. Em cada um de metade dos cofres escolhidos ao acaso, coloca-se uma moeda de ouro. E em cada um dos cofres restantes, uma moeda de bronze. Vamos anotar esta terceira e última etapa do enunciado, a colocação das moedas nos cofres. Então, na terceira etapa, em metade dos cofres, coloca-se uma moeda de ouro. E na outra metade, que são os cofres restantes, coloca-se uma moeda de bronze. Agora, continuando a leitura bem daqui, desse ponto. Desse modo, cada cofre ficou com 5 moedas. Cada cofre vai ficar com 5 moedas. Ao se escolher um cofre ao acaso, qual é a probabilidade? Olha a pergunta da questão. A probabilidade de ele conter 3 moedas de ouro. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero dizer a vocês que eu estou acostumado a isso, a ver que os alunos, muitas vezes, com muita frequência, se desesperam com o enunciado. Tá certo? Por quê? Porque o enunciado é longo, não é de um entendimento assim muito imediato. Precisa ler de novo, com calma, precisa ter paciência. Questões de análise combinatória e questões de probabilidade são questões que, em geral, causam certo medo nos alunos, porque eles acham que é difícil, que é muito complicado. Vai haver, de fato, aqui e acolá, uma questão de probabilidade que é melhor deixar para lá. Entendeu? Tem questão de probabilidade que um professor de matemática leva meia hora para resolver. Na hora da prova você vai fazer isso? Não vai, deixa para lá. Mas em geral, não é assim. A gente tem só que ter paciência para ir desenvolvendo o raciocínio e, às vezes, não raramente, você acaba se surpreendendo com uma solução simples, fácil, inversamente proporcional ao tamanho do enunciado. Vamos pensar juntos aqui. Olha aí de novo, ó. Primeira etapa, uma moeda de ouro, uma de prata e uma de bronze. Na segunda etapa, metade dos cofres, uma moeda de ouro, a outra metade uma de prata. Terceira etapa,
metade dos cofres uma de ouro e a outra metade uma de bronze. Professor, ele não disse quanto, ele disse um certo número par de cofres. Não disse se esse certo número par são 2, são 4, são 6, são 8, são 10, são 20. Ora, meus amigos, quando ele vai perguntar pela probabilidade, aí você entenda o seguinte, tanto faz você trabalhar com 2, ou você trabalhar com 4, ou trabalhar com 6, com 8, com 10, com 1000, você vai chegar ao mesmo resultado. Então, se você vai chegar ao mesmo resultado, trabalhando com qualquer número par de cofres, obviamente que você é uma pessoa inteligente, né? Você vai pensar, eu quero menos trabalho para mim. Vai trabalhar com quantos? Com o menor número. Qual é o menor número par de cofres com os quais você pode trabalhar? São 2. É ou não? Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então aqui eu vou desenhar meu cofre. Olha para cá. Está aqui o meu cofre. Aqui é o meu cofre, tá certo? E aqui é o outro cofre. Não são 2? É um par de cofres. Na primeira etapa, o que foi que eu fiz? Uma moeda de ouro, uma moeda de prata, uma moeda de bronze. Uma moeda de ouro, uma moeda de prata, uma moeda de bronze. A primeira etapa está feita. Na segunda etapa, o que você vai fazer? Metade recebe a moeda de ouro, a outra metade uma de prata. Suponhamos então que... Opa, vim para o lado errado. Suponhamos então que a moeda de ouro ficou aqui nesse primeiro cofre e a de prata, consequentemente, aqui no segundo. E agora, terceira etapa. Terceira etapa, uma moeda de ouro em um dos cofres, uma de bronze no outro. Será que eu posso, de novo, vamos lá. Será que eu posso colocar a de ouro aqui, professor? Pode. E a de bronze aqui? Pode. Vamos ver, ó. Cada cofre ficou com 5 moedas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sim. 5 moedas para cada um. Será que este desenho que nós temos aqui no quadro, ele esgota todas as possibilidades do que o enunciado nos propôs? Sim ou não? Será que ele esgota todas as possibilidades do que o enunciado nos propôs? Não, professor, não esgota não. Nós podemos chegar a uma outra configuração diferente dessa aí. Vamos tentar aqui então, vamos tentar aqui. Está aqui, ó, o cofre, o primeiro cofre, está aqui o segundo cofre. Na primeira etapa não tem para onde correr, uma moeda de ouro, uma moeda de prata, uma moeda de bronze. Uma moeda de ouro, uma moeda de prata, uma moeda de bronze. Na segunda etapa, eu vou manter a situação original lá de cima. Ouro aqui no cofre da esquerda, prata no cofre da direita. Mas na terceira etapa eu vou inverter, vou trocar as posições. Bronze aqui no da esquerda, ouro no da direita. Pode ser ou não? Cumpri o que está dizendo o enunciado? Cumpri. Esgotei todas as possibilidades? Ainda não esgotamos. Mantivemos aqui a primeira etapa e a segunda, alteramos a terceira. Vamos para uma terceira situação possível, vamos lá. Está aqui o primeiro cofre, está aqui o segundo cofre. Primeira etapa não tem variação nenhuma. Ouro, prata e bronze. De novo, ouro, prata e bronze. Segunda etapa, ora, agora eu vou inverter o que estava aqui nas duas situações originais. Eu vou botar a moeda de prata bem aqui e vou botar a moeda de ouro bem aqui. E lá em cima, terceira etapa, ouro aqui na esquerda, bronze na direita. Terminou tudo? Não, ainda pode haver aí uma quarta situação. Vejamos. Uma quarta e última situação. Primeira etapa, ouro, prata e bronze. Ouro, prata e bronze. Na segunda etapa, vou manter a situação aqui de cima, prata na esquerda, ouro na direita. E lá em cima, na terceira etapa, eu vou trocar as bolas. Bronze vem bem para cá, ouro vem bem para cá. E agora, meus amigos, vocês podem passar o resto da vida tentando encontrar uma outra configuração possível para esses cofres, para esses pares de cofres, e simplesmente não há como encontrar algo diferente do que está posto
aqui nessas situações aqui, nessas 4 situações. Situação 2, situação 3, situação 4. Vejam que a primeira etapa aqui de baixo, ela é fixa, ela é sempre a mesma, ouro, prata e bronze, ouro, prata e bronze. A segunda, ouro e prata, podem se inverter com prata e ouro, aqui, prata e ouro. E a terceira lá em cima, bronze, ouro e bronze, podem se inverter para bronze e ouro, nas 2 situações. Então aqui nós temos, quantos cofres nós temos agora? Nós vamos contar, né? Nós temos 1, temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós temos 8 cofres. No total, nós temos 8 cofres, fora disto não há. Fora disto não há. Tudo bem? E agora, o que a questão nos diz? Voltemos aqui, ela diz assim, ó. Desse modo, cada cofre ficou com 5 moedas. Bem daqui, ó. Ao se escolher um cofre ao acaso, só vai ser escolhido exclusivamente um cofre. Qual é a probabilidade de este cofre conter 3 moedas de ouro? Meus amigos, surge aí o conceito de probabilidade. Vamos lá. Inserir uma telinha aqui em branco. Qual é o conceito de probabilidade, professor? Resultados favoráveis sobre resultados possíveis. Comece sempre pelo denominador. A questão quer saber assim, ó, qual é a probabilidade de o cofre apresentar 3 moedas de ouro? Comece sempre pelo denominador. O denominador vem nos falar sobre resultados possíveis. Resultados possíveis para o experimento. Você dispõe de 8 cofres, vai sortear apenas um. Quantos são os resultados possíveis para essa escolha? Quantos são? São 8, professor. Se são 8 cofres e eu vou escolher apenas um, são 8 escolhas, são 8 resultados possíveis. Agora, olha para o numerador. Resultados favoráveis. Resultados favoráveis são aqueles que satisfazem a exigência da pergunta. A pergunta diz, eu quero a probabilidade de que o cofre escolhido tenha 3 moedas de ouro. Então, entre aqueles 8 cofres, quantos são os que satisfazem, resultados favoráveis, que satisfazem esta exigência de conter 3 moedas de ouro? Basta olhar. Olha aí, ó, uma moeda de ouro aqui, ouro, ouro e ouro. Esse aqui só tem uma, esse aqui de baixo tem 2, esse aqui tem 2, esse aqui de cima tem 2, este aqui tem 2, este só tem uma, ouro, ouro e ouro. Entre os 8 cofres possíveis, 2 deles são favoráveis, obedecem à exigência da pergunta. 2 deles. Daí, meus amigos, 2/8, que é o mesmo que 1/4, que é o mesmo que 0,25, que é o mesmo que 25%. Resposta da questão. Resposta da questão. Ele deixou em termos percentuais, em termos unitários mesmo, 0,25, D de dado, resposta da primeira questão. Tudo bem, meus amigos? Eita, professor, e aí, rapaz, na hora da prova? Na hora da prova, há que se supor que você já em casa resolveu cada questão dessa lista, 7 vezes cada uma, já ganhou velocidade de raciocínio. Tudo bem? Vamos para a segunda, vamos lá. FCC 2012, questão deste ano. Ela diz assim, as 4 primeiras consoantes do alfabeto são, em ordem alfabética, B, C, D e F. Isso aí foi uma novidade, né? Assim, tremenda, né? B, C, D e F. Com essas 4 letras, podem ser formadas 24 sequências diferentes. Ele já nos disse isso. 24 sequências diferentes. Uma delas é exatamente a BCDF, a primeira de uma lista em ordem alfabética. Então estamos falando aí de uma lista em ordem alfabética.
E uma outra pode ser, uma outra composição com essas 4 letras pode ser DCBF. DCBF. A posição da sequência DCBF na lista alfabética dessas 24 sequências é... Então veja, o que a questão quer de nós é a posição desta sequência, a sequência DCBF na lista alfabética. Tudo bem? Ora, então vamos lá. Vamos pensar juntos. Essa questão aqui, realmente ela não é aquele bicho-papão, nenhum bicho de 7 cabeças. Não é. Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos. Das 4 consoantes que aqui estão, a primeira delas na ordem alfabética, obviamente, é o B. Se você deixar o B amarradinho aí, tá certo? Com as outras 3 consoantes, C, D e F, você consegue fazer quantos arranjos? Será que é arranjo ou é combinação, professor? Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Se você botar assim, ó, B, C, D, F, ou se você botar B, F, C, D, usei as mesmas consoantes, mas mudei a ordem. Esses 2 resultados são iguais ou diferentes? Estão na mesma ordem alfabética ou em ordem alfabética diferente? Diferente. Se são resultados diferentes, você vai trabalhar com arranjo. Arranjo de quantas letras sobraram aqui? Quantas? Sobraram 3 letras, o C, o D e o F, para você arranjar em 3 posições. Então, seria aqui um arranjo de 3 em 3. E arranjo de 3 em 3 é sinônimo de quê, minha gente? Quem me diz? Arranjo de 3 em 3 é sinônimo de quê? Quem me diz? Vamos lá? Vou aguardar uma respostinha aí de vocês. Quem sabe, arranjo de 3 em 3 é o quê, minha gente? Valendo aí 1 ponto na prova, vamos lá. Vamos, Marina, fala, Marina, quanto é o arranjo de 3 em 3? É a mesma coisa que o quê? Permutação, muito bem, aí chegaram as respostas. O arranjo de 3 em 3 vamos lá. O arranjo de 3 em 3 nada mais é senão a permutação de 3. Olha aí que beleza. Então, arranjo de N em N, quando você vai fazer um arranjo em que o número de elementos do conjunto universo é exatamente igual ao número de elementos do subgrupo, você está diante de uma permutação de N. Olha a fórmula como é fácil, ó. N fatorial. Permutação de N é N fatorial. Então, não esqueça, a permutação nada mais é que um caso particular do arranjo, quando o número de elementos do conjunto universo é exatamente igual ao número de elementos do subgrupo. Tudo bem, minha gente? Vamos lá. Daí, se eu coloco a letra B na cabeça ali da fila, né? Porque na ordem alfabética a letra B vem primeiro. Aqui com as demais consoantes, com as 3 consoantes demais, vamos fazer uma permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, começando com a letra B, são 6 arranjos possíveis, tá certo? Para aquelas 4 consoantes. Tudo bem, começando com a letra B, o problema já está resolvido. Começando agora com a letra C, professor. Mesmíssimo raciocínio. Com as 3 consoantes restantes, você vai arranjá-las, na verdade, você vai permutá-las nas 3 posições que estão aí sobrando. Então, permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, começando com a letra B de bola, são 6 arranjos possíveis. Começando com a letra C de casa, são mais 6 arranjos possíveis. Já estamos aí com 12 sequências diferentes, tá certo? E agora, nós queremos chegar bem aqui, ó, começando com a letra D de dado. Ótimo, vamos pensar juntos. Se eu começar agora com a letra D de dado,
na ordem alfabética, quem seria a primeira sequência que se iniciaria com a letra D de dado? D de dado, seguido de quem? Seguido do B de bola, professor. Ordem alfabética tem que ser da primeira letra, não é assim? Seguido do B de bola. Pois bem, se eu começo com D de dado, seguido do B de bola, com as outras duas consoantes, nós vamos fazer então uma permutação de quantos? Permutação de 2, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, começando com D de dado e B de bola, você vai fazer mais duas sequências com essas 4 consoantes. E agora, finalmente, nós vamos chegar à quarta situação, em que vamos começar a sequência com a letra D de dado, e não mais com a B de bola. As que havia com a B de bola, depois do D de dado, já foram trabalhadas. Então, quem é que vem depois do B de bola? O C de casa. Ah, professor, agora vem o C de casa. E na ordem alfabética, D de dado já foi usado, C de casa já foi usado. Quem é que vem agora? É B de bola ou a letra F? É o B de bola. O B de bola, na ordem alfabética, vem antes da letra F. Então, após nós termos feito, vejam bem, após nós termos feito essas 6 sequências, começando com a B de bola, estas 6 sequências, começando com C de casa, 6 mais 6, 12. Essas duas sequências, começando com D de dado, seguido de B de bola, a próxima sequência que aparece, 6 com mais 6, 12, com mais 2, 14, a próxima sequência, que é justamente a 15ª sequência, é essa aqui que a questão está perguntando por ela. Então, essa sequência aqui, D de dado, C de casa, B de bola e F, na lista alfabética, vai aparecer em qual posição? Na 15ª posição. Por que a 15ª, professor? Já havia 6, com mais 6, 12, com mais 2, 14, a próxima é ela, 15ª posição. Letra C de casa, resposta da questão. Letra C de casa, resposta da questão. Olha aqui para mim. Como é que estamos, minha gente? Sim? Como é que estamos? Compreendendo tudo? Acompanhando direitinho? São questões que requerem de nós um mínimo de paciência. Na hora da prova, você tem que ir já tendo treinado bastante, porque você vai se deparar com situações que exigem de você, vão exigir de você concentração, paciência, calma, porque se você se desespera na hora, aí você não consegue desenvolver o raciocínio que é necessário para matar a questão. Tudo bem? Vamos para frente? Próxima, vamos lá. Questão número 3. A questão número 3, ela diz assim. O Departamento de Vendas de Imóveis de uma imobiliária tem 8 corretores, sendo 5 homens e 3 mulheres. Quantas equipes, olha a palavra-chave aí, quantas equipes de vendas distintas podem ser formadas com 2 corretores? Meus amigos, equipe aqui funciona praticamente como sinônimo de comissão. É o mesmo raciocínio que você vai desenvolver, sim ou não? Sim, professor, é o mesmo raciocínio, porque a equipe formada pelo José e pela Maria, por exemplo, é a mesmíssima equipe formada pela Maria e pelo José. Se os resultados são iguais, você vai trabalhar com combinação, Tudo bem? Não esqueça não, tá certo? Formar uma equipe de pessoas, formar uma comissão de pessoas, um grupo de pessoas, tudo isso aí recai na combinação. Tudo bem? Então vamos lá. Olha o conjunto universo. Olha o nosso conjunto universo.
são 5 homens. São 3 mulheres. Deseja-se formar uma equipe de 2 corretores. Agora vem a exigência da questão. Havendo, bem daqui, ó, continuando a leitura bem daqui. Havendo em cada equipe pelo menos uma mulher. Pelo menos uma mulher. Ora, minha gente, não tem muito segredo nessa questão. Vamos pensar juntos. Olha, você quer formar grupos, equipes de 2 pessoas. Tem que haver, no mínimo, uma mulher. Então, se são 2 pessoas, também vão ser 2 situações. Vocês concordam? Vão ser 2 situações. Uma situação em que vai haver, primeira situação, um homem e uma mulher. Se tem um homem e uma mulher, tem pelo menos uma mulher. E a segunda situação aqui nesse outro lado, que há 2 mulheres. Tem pelo menos uma mulher aqui na situação 2? Sim, tem pelo menos uma mulher. Então vamos lá. Olha aí, minha gente. É combinação, conforme já havíamos concluído. E esse tipo de questão é muito comum em prova. Como é esse modelo, professor? O modelo é o seguinte. O conjunto universo é dividido em categorias, nesse caso, categoria dos homens e das mulheres. E na hora de formar o subgrupo, uma parte dos elementos do subgrupo pertencerá a uma categoria lá de cima, outra parte pertencerá a outra categoria. Então você vai fazer 2 combinações separadamente e depois vai multiplicá-las. Então aqui, do lado dos homens, você vai fazer uma combinação de quantos homens? 5. Em subgrupos de quanto? De 1. Combinação de 5, 1 a 1. Nem precisa calcular. Isso aqui é igual a 5. Tá certo? Combinação de qualquer coisa em subgrupo de 1 é a própria qualquer coisa. Tá certo? Vamos lá. E aqui do lado das mulheres, combinação de quantas mulheres? 3. Em subgrupos de quanto? Em subgrupos de 1. Precisa fazer a conta? Precisa não. Combinação de qualquer coisa em subgrupo de 1 é a própria qualquer coisa, 3. E aí você multiplica esses resultados, tá certo? E para termos um homem e uma mulher, são 15 resultados, 15 combinações possíveis. Este valor aqui você deixa guardado para daqui a pouco. E agora, na nova situação aqui da direita, como é que funciona, professor? Na nova situação, haverá 2 mulheres. Vai haver homem aqui nessa equipe, sim ou não? Não. Ora, o conjunto universo era formado por 5 homens e 3 mulheres. Mas se você já sabe que aqui nessa segunda situação não vai poder entrar nenhum homem na equipe, você imediatamente já elimina os homens lá do conjunto universo. Essa equipe só vai ter mulheres exclusivamente. Combinação de quantos? Combinação de quantas mulheres no total? 3. Em subgrupos de 2 mulheres. Combinação de 3 em subgrupos de 2, que é 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Que vai ser igual, então, vai ser igual a 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1. Manda 2 fatorial embora com 2 fatorial, e 3 vezes 1 é 3, está aqui, 3. Então, na segunda situação, para haver 2 mulheres na equipe, são 3 resultados possíveis. Então, minha gente, o que é que você vai fazer finalmente com esses 2 resultados que nós encontramos? Com esse 15 e com esse 3? Para atender à exigência do enunciado de haver, no mínimo, pelo menos uma mulher, você vai atender a isto tendo uma mulher, apenas uma mulher na equipe, ou tendo 2 mulheres na equipe. Então, 15 resultados mais 3 resultados,
15 mais 3, 18. Resposta da questão, letra D de dado. Por que foi mesmo que eu somei, professor? Porque você atende à exigência do enunciado na primeira situação ou na segunda situação. Tendo apenas um homem, apenas uma mulher, ou tendo duas mulheres. Quando é ou, minha gente, a gente soma. Simplesmente isso, guarde essa regrinha, a regra do ou. A regra do ou é a regra da soma. A regra do e é a regra do produto. Tudo bem? Questão número 3, letra D de dado. Todo mundo acompanhando direitinho? Sim, sim. Vamos lá. Questão seguinte, questão de número 4. Vamos juntos, meus amigos? Vamos lá. Questão 4, ela diz assim. Em um escritório trabalham 10 funcionários, 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Então são 10 funcionários no escritório, 5 homens e 5 mulheres. Dispõe-se de 10 fichas numeradas de 1 a 10, que serão usadas para sortear 2 prêmios entre esses funcionários e, para tal, cada mulher receberá uma ficha numerada de 1 a 5. Vamos anotar isso. Cada mulher receberá uma ficha numerada de 1 a 5. Ficha de 1 a 5. Enquanto que cada homem receberá uma numerada de 6 a 10. Cada homem receberá uma ficha numerada de 6 a 10. Tudo bem até aí? Se para o sorteio as fichas das mulheres forem colocadas em uma urna, a urna M, e as dos homens em uma urna H, então olha aí o que a questão está nos dizendo, haverá 2 urnas, tá certo? Para o sorteio, as fichas das mulheres foram colocadas em uma urna M, as fichas das mulheres. Enquanto a ficha dos homens foram colocadas na urna H. Então, ao sortear-se uma ficha de cada urna, agora vem a pergunta. A probabilidade de que em pelo menos uma delas esteja marcado um número ímpar é de... A probabilidade de que em apenas uma delas esteja marcado um número ímpar é de... Minha gente, essa questão só tem tamanho, rapaz. Ela só tem tamanho. Vamos pensar juntos, tá certo? São 5 mulheres e são 5 homens. As mulheres, elas têm fichas numeradas de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Os homens têm fichas numeradas de 6 a 10. 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui estão as fichas da primeira urna. Aqui estão as fichas da segunda urna. De cada urna vai ser sorteada uma única ficha. Uma única ficha. Uma ficha aqui da urna da esquerda, uma ficha aqui da urna da direita. A ficha eu estou representando por uma bolinha, tá certo? Agora, o que a questão pede? O que é? A probabilidade de que em pelo menos uma ficha, você vai sortear 2. Você quer que em pelo menos uma delas esteja marcado um número ímpar. Um número ímpar. Então vamos pensar juntos. Vamos criar as possibilidades, tá ok? Quais são os caminhos possíveis? Pode dar um número ímpar aqui na primeira ficha da urna das mulheres e um número par na ficha dos homens. Se acontecer isso, vamos ter pelo menos uma ficha com número ímpar, sim ou não? Sim. Então vamos descobrir qual é essa probabilidade aqui de retirarmos
daqui, desta urna da esquerda, uma ficha que seja ímpar. Passa o traço da fração do conceito de probabilidade. Resultados favoráveis sobre resultados possíveis. Você vai sortear uma ficha dessa urna. São 5 resultados possíveis. Mas eu quero que essa ficha retirada seja ímpar. Quantos são os resultados favoráveis a essa exigência? Ímpar, aqui nós temos o algarismo 1, o 3 e o 5. 3 resultados favoráveis. Eu quero que essa ficha retirada aqui, ela seja par. Qual é a probabilidade que ela seja par? Vamos lá. São 5 fichas nessa urna. Denominador, resultados possíveis para o sorteio. 5 resultados possíveis. Numerador, resultados favoráveis à exigência. Qual é a exigência? A exigência é que essa ficha retirada seja um número par. Vamos olhar aqui para a nossa urna da direita. Nós temos aqui de valores pares o algarismo 6, o 8 e o 10. 3 resultados favoráveis. Então, para que tenhamos uma ficha com número ímpar e outra com número par, sendo ímpar a ficha da urna das mulheres, você multiplica. E aqui, vamos lá, 9/25 avos. 9/25 é a probabilidade de termos aí uma ficha ímpar da urna das mulheres. Mas, professor, eu posso ter uma outra situação em que a ficha ímpar agora fique do lado da esquerda, da urna dos homens, e a ficha retirada da urna das mulheres seja par. Se eu tiver esta situação aqui, eu continuo obedecendo à exigência de pelo menos uma ficha ímpar, sim ou não? Sim, você continua. Então vamos ter que calcular também essa probabilidade de a ficha ímpar ser agora a retirada da urna dos homens. Retirada da urna dos homens. Denominador, você tem 5 fichas nessa urna da esquerda. Vai retirar, vai escolher uma. São 5 resultados possíveis. Eu quero agora que essa ficha retirada seja um número par. Olha aqui para a urna da esquerda das mulheres. De valores pares, nós temos o 2 e o 4. 2 resultados favoráveis. Vamos aqui para a direita. Você tem 5 fichas, a 6, 7, 8, 9, 10. Resultados possíveis para a escolha. 5 resultados possíveis. Eu quero que essa ficha agora dos homens seja um número ímpar. Número ímpar nós temos o 7 e o 9. São 2 resultados favoráveis. Multiplicam-se as frações. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. 4/25 avos. É a probabilidade de nós termos nas duas escolhas, nos 2 sorteios das 2 fichas, uma ficha com valor ímpar, retirada agora da urna dos homens. Professor, a questão pede que pelo menos uma dessas fichas retiradas seja um número ímpar. Podem ser as duas com número ímpar? Sim ou não? Sim. Então ainda temos aí, meus amigos, uma terceira situação. Não coube aqui no quadro, vou abrir outra tela. Vou fazer de novo o desenho. 5 mulheres, 5 homens. A urna das mulheres, 1, 2, 3, 4, 5. A urna dos homens, 6, 7, 8, 9, 10. Já trabalhamos 2 situações. Primeira situação, a ficha ímpar saiu aqui da urna das mulheres. Segunda situação, a ficha ímpar saiu da urna dos homens. Terceira situação, vão sair agora 2 fichas com valor ímpar. 2 ímpares, tá certo? 2 valores ímpares. E aí nós teremos fração da probabilidade, fração da probabilidade. No denominador, número de resultados possíveis. Você tem 5 fichas, vai escolher uma. São 5 resultados possíveis. Eu quero que essa ficha seja ímpar. Então pode ser o 1, o 3 ou 5. 3 resultados favoráveis. Denominador, resultados possíveis. Eu tenho 5 fichas nessa urna. Vou escolher uma.
são 5 resultados possíveis. Eu quero que essa ficha seja ímpar. Ímpar nós temos o 7 e o 9, 2 resultados favoráveis. Multiplicam-se as frações, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 5, 25. Aqui está, 6/25 é a probabilidade de você retirar 2 fichas com número ímpar. 2 fichas com número ímpar. Para atender à exigência da questão, você vai fazer o seguinte, ó. Eu consigo atender à exigência tendo apenas a ficha das mulheres sendo ímpar. Ou, olha o ou aqui, ou tendo apenas a ficha dos homens sendo ímpar, né? E ainda vai ter mais um ou, né? Ou tendo ambas as fichas com valores ímpares, aqui está. Então, se é ou e ou, você vai ter que somar essas 3 frações. Você vai ter que somar essas 3 frações. 9/25 mais 4/25, aí já vão 13/25, com mais 6/25, 19, bem aqui, 19/25. Aqui está a fração da probabilidade que nós estamos procurando, 19/25. A resposta poderia estar assim, mas não está. Se você fizer a divisão, você vai encontrar exatamente 0,76. Ou, se preferir em termos percentuais, 76% é esta probabilidade que nós estamos procurando. 76% nas alternativas de resposta, letra E, resposta da questão. E na hora da prova, professor, dá para sair uma questão assim? Dá para sair, desde que você, obviamente, desde que você já tenha treinado em casa, já tenha aí realmente resolvido várias vezes, várias questões diferentes, com raciocínios diferentes, com saídas próprias, e aí você vai ganhando com isto velocidade de raciocínio. Na hora da prova você consegue desenvolver um raciocínio como esse, para matar a charada. Essa questão aqui, foi a questão de... Vamos junto aqui. Foi a questão 4, vamos fazer a 5. Antes do primeiro intervalo, vamos fazer a questão 5. E ela diz assim, em uma urna existem 200 bolas misturadas. Já tem gente aí na hora da prova que já passa para outra questão. Pelo amor de Deus, bolas numa urna e são 200, quero nem saber, tá certo? Aposto que vai ter cores diferentes aí, já acha que é um bicho de 7 cabeças, já vai para a próxima questão. Não é assim, vamos com calma, tá certo? Vamos com calma. Em uma urna existem 200 bolas misturadas, diferindo apenas na cor e na numeração. As bolas azuis estão numeradas de 1 a 50. De 1 a 50. As bolas amarelas estão numeradas de 51 a 150. Então, e para completar, e as bolas vermelhas estão numeradas de 151 a 200. Então aí você já observa o seguinte, o que é que você já é capaz de dizer? Olha aí, ó, das 200 bolas, totais, nós temos as azuis, que são numeradas de 1 a 50, então são 50 as bolas azuis, são 50, de 1 a 50, são 50 as bolas azuis. As bolas amarelas, elas são numeradas de 51
a 150. Quantas bolas amarelas nós temos? Quantas, minha gente? 100 bolas amarelas. De 51 até a 150, nós temos 100 bolas amarelas. E, finalmente, vem aqui as bolas vermelhas. Vem as bolas vermelhas, que são numeradas de 151 a 200. Ou seja, nós temos aí quantas? 50 bolas vermelhas. Até agora, esta é a informação do enunciado. Continuando a leitura bem daqui, por gentileza. Ao se retirar da urna, retirar da urna, 3 bolas escolhidas ao acaso com reposição. Muita gente pergunta o que é isso. O que é com reposição ou sem reposição? Essas expressões significam exatamente o que elas dizem. Reposição, você vai repor. Você tem uma urna cheia de bolas. Retirou uma bola da urna. Quando vai retirar a segunda bola, aí há 2 situações possíveis. Você pode, antes da segunda retirada, repor aquela que você havia retirado inicialmente. E aí você vai fazer a segunda escolha sendo feita com reposição daquela primeira. Então, eu tenho 200 bolas na urna, tirei a primeira, olhei qual é a cor dessa bola, coloquei de volta. Tirei a segunda bola, olhei qual é a cor dela, coloquei de volta. Tirei a terceira bola, olhei qual é a cor, coloquei de volta. Então, você está fazendo aí retiradas com reposição. Sem reposição, você está lá com as 200 bolas na urna, retirou a primeira, olhou qual é a cor, deixou aqui fora. Tirou a segunda, olhou qual é a cor, deixou aqui fora. Tirou a terceira, entendeu? É só isso. Faz diferença na questão de probabilidade? Sim, faz toda a diferença do mundo. Tá, joia? Então não esqueça, as retiradas aqui deste enunciado estão sendo feitas com reposição. Tirei a bola, olhei a cor, devolvi para a urna. Quando você vai retirar a segunda bola, estão 200 bolas de novo naquela urna. Tudo bem? Voltemos aqui. Então, ao se retirar da urna 3 bolas escolhidas ao acaso, 3 bolas escolhidas ao acaso, com reposição. Agora vem a pergunta da questão. Pergunta boa, viu, minha gente? Ela diz assim, ó. Qual a probabilidade de as 3 bolas serem da mesma cor e com os respectivos números pares? A questão não colocou uma exigência só na pergunta, não. Não colocou só uma exigência na pergunta, não. Ela quer que seja uma bola, as bolas sejam da mesma cor e, além disso, que sejam números pares. Tudo bem? Olha aí que beleza, vamos pensar juntos. O desenho já está começado. O nome desse desenho é diagrama da árvore. Mas se você não souber o nome do desenho, não tem problema, ganha o ponto do mesmo jeito. Eu tenho 50 bolas azuis. A questão, além de entrar no detalhe da cor, entrou no detalhe também da numeração. Se aquela bola tem uma numeração par ou ímpar. Então vamos ter que seguir o que ela está dizendo. Vamos usar a próxima tela para ficar melhor, tá certo? Vamos lá, eu vou reproduzir novamente o desenho que estava sendo feito. Das 200 bolas, nós temos bolas azuis, e são 50. Nós temos bolas amarelas. Nós temos bolas amarelas, e são 100. Nós temos bolas vermelhas. Não é isso mesmo? Vermelhas. E são 50. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bolas amarelas, bolas vermelhas, 50. Ótimo. E agora? Agora nós vamos estender esse desenho para uma outra análise. As bolas azuis, elas podem ser de numeração par ou podem ser de numeração ímpar. Quantas são de numeração par? É metade das 50? Metade das 50. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vê essa questão das frações. A mesma coisa ocorre para as bolas amarelas. Elas podem ser de numeração par, podem ser de numeração ímpar.
E finalmente aqui embaixo, as bolas vermelhas podem ser de numeração par ou de numeração ímpar. Agora vamos ver em termos de probabilidade, em termos de fração, tá certo? Você vai escolher uma bola aleatoriamente, tá certo? Qual é? Olha aí, você tem em 200, você tem 50 bolas azuis. Que fração é esta do total de bola, das bolas que são azuis? São 50 bolas azuis em 200 possíveis. Então, se você vai retirar uma bola, a probabilidade de que essa bola retirada seja azul é 50 dividido por 200, ou seja, essa fração aqui, ó, 1/4. Confere, sim ou não? A minha pergunta é, confere, vocês estão entendendo por que é 1/4, sim ou não? Sim, né? Porque são 50 bolas em 200 possíveis. Tudo bem? Ótimo, vamos lá. Em relação às amarelas, são 100 bolas amarelas em 200 bolas possíveis. A probabilidade de você tirar uma bola amarela, então, é metade, ó. É 1/2. 100 sobre 200, 1/2. E aqui embaixo, nas bolas vermelhas, é a mesma situação das azuis. São 50 bolas vermelhas, num total de 200 bolas. A probabilidade de você tirar uma vermelha é 50 sobre 200, que é 1/4. Ótimo. Agora vamos lá. Estamos aqui com bolas azuis, aqui em cima. Destas bolas azuis, qual é a fração de bolas azuis que tem número par? Metade, é ou não? Metade das bolas azuis tem número par. E a outra metade tem número ímpar. Mesmo raciocínio para as bolas amarelas. Metade das bolas amarelas tem número par. A outra metade tem número ímpar. Mesmo raciocínio para as bolas vermelhas. Metade das bolas vermelhas tem numeração par. E a outra metade tem numeração ímpar. O nome disto aqui é caminho de probabilidade. Nós temos agora 6 caminhos de probabilidade. O que é que nós queremos? Queremos que a bola retirada, ela seja da mesma cor, as 3 bolas retiradas sejam da mesma cor e sejam, e tragam número par. Todas 3 tragam número par. Então vamos trabalhar, descobrindo aqui no desenho, quais são os caminhos que nos conduzem a ter uma bola com número par. A bola pode ter número par sendo uma bola azul. A bola pode ter número par sendo uma bola amarela. A bola pode ter número par sendo uma bola vermelha. Então são 3 possibilidades para que a bola tenha número par. Qual é a probabilidade de que a bola azul tenha número par? Aí você está diante de um caminho de probabilidade. E no caminho de probabilidade, meus amigos, no caminho de probabilidade, nós multiplicamos as probabilidades daquele caminho. De novo, a probabilidade de um caminho é o produto das probabilidades daquele caminho. Então, 1/4 vezes 1/2, 1/4 vezes 1/2 é 1/8. O que é 1/8, professor? O que significa este 1/8? Este 1/8 é a probabilidade de tirarmos uma bola azul com número par. Uma bola azul com número par. Tudo bem? Qual é a probabilidade de nós tirarmos uma bola amarela com número par? É o caminho aqui do meio. Produto das probabilidades desse caminho, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. O que é este 1/4, professor? Probabilidade de retirarmos uma bola amarela, tá certo? Com número par. E finalmente,
Se eu quiser saber qual é a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha com número par, é o produto das probabilidades deste caminho aqui de baixo, é 1/4 vezes 1/2, que é igual a 1/8. O que é este 1/8 aqui? Probabilidade de tirarmos uma bola vermelha com número par, Agora preste atenção, Você não quer retirar apenas uma bola azul com número par, nem apenas uma bola amarela com número par e nem apenas uma bola vermelha com número par. Você quer retirar 3. Então você quer que a primeira bola retirada seja azul com número par e a segunda seja azul com número par e a terceira seja azul com número par. O que eu tenho que fazer com esse 1/8? 1/8 vezes 1/8 vezes 1/8. 1/8 elevado ao cubo. Então fica assim, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar o cantinho aqui. Apagar essas bolinhas, vocês já entenderam, né? Vou ter que elevar ao cubo, porque não é só uma bola, é a primeira e a segunda e a terceira. 1/8 elevado ao cubo é 1/8 vezes 1/8 vezes 1/8. É 1 sobre 8 vezes 8 é 64, vezes 8, 512. Então, meus amigos, 1/512 é a probabilidade de as 3 bolas retiradas serem todas 3 azuis e com números pares. Agora, 1/4 aqui no meio é a probabilidade de encontrarmos uma bola amarela com número par. Só que eu não quero que seja apenas uma bola amarela. Eu quero que a primeira bola seja amarela e a segunda seja amarela e a terceira seja amarela. Então, como aí a regra do I, você vai fazer o quê? Multiplicar essas 3 probabilidades. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. 1/4 elevado ao cubo. Como é que fica? Aqui fica 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 1/64 é a probabilidade de as 3 bolas retiradas serem todas 3 amarelas e com números pares. Aqui embaixo, mesmo raciocínio. 1/8 é a probabilidade de uma bola vermelha com número par. Eu quero que as 3 bolas retiradas sejam vermelhas com número par. 1/8 vezes 1/8 vezes 1/8, já está feita a conta lá em cima, 1/512. Agora, vamos lá. O que eu tenho que fazer com essas 3 frações que foram encontradas aí, professor? Vamos pensar juntos. Você chega a 3 bolas de mesma cor e números pares, se essas 3 bolas forem azuis, ou se as 3 bolas forem amarelas, ou se as 3 bolas forem vermelhas. Estamos falando agora na regra do ou. Ou as 3 são azuis, ou as 3 são amarelas, ou as 3 são vermelhas. Temos que somar essas 3 frações. 1/512. Vamos fazer isso na próxima tela. Vamos lá. Inserir. Vamos lá. 1/512 mais 1/64 mais 1/512. O MMC é 512, dividido por 512 é 1, vezes 1 é 1, mais 512 dividido por 64 é 8, vezes 1 é 8, mais 512 dividido por 512 é 1, vezes 1 é 1, 1 com mais 8, 9 e 1, 10, 10/512. Aqui está finalmente a resposta da questão. 10/512, resposta da questão.
A resolução está todinha aqui nessa tela. Vamos olhar nas alternativas? Tem ou não tem? 10/512, letra A. Dê uma olhadinha aí com calma nessa tela, a tela da resolução. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, minha gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa foi a questão número 5. Antes do intervalo, eu vou falar de novo da promoção. Está em andamento, neste exato segundo, uma promoção nova. Das 7h30 da noite de hoje até a meia-noite. Quem se cadastrar no site e se tornar aluno amigo, vai concorrer ao sorteio deste livrinho aqui, Raciocínio Lógico Simplificado, volume 1, Sérgio Carvalho e Weber Campos. Tá valendo, tá ok? Vamos fazer um intervalo rapidinho, de 5 a 8 minutos, intervalo rápido, é só para você tomar uma água e voltar, e a gente vai dar sequência à resolução da nossa lista até daqui a pouco.